Senhor presidente, vereadores e vereadoras, trabalhadores públicos municipais, espectadores da TV Câmara. Antes de iniciar minha fala, só gostaria, a pedido do presidente da Câmara, de justificar o atraso do início dessa sessão, uma vez que esteve reunido conosco representantes dos dois sindicatos para trazer um requerimento do prefeito municipal referente à sua posição no que diz respeito ao nosso reajuste. Durante a minha fala, a gente vai estar falando sobre isso. Iniciando, eu gostaria de deixar bem claro que a campanha salarial, neste momento político, aqui na cidade, eu acho que é a questão mais importante a ser tratada por esta casa. Digo isso por quê? Porque na hora que você coloca a questão do salário do trabalhador público, automaticamente você vai perceber que isso está ligado com todas as secretarias, com todas as áreas da administração, com a qualidade da prestação de serviço público à população. Porque, como agente principal da execução das políticas públicas, não tem como a gente negar que o salário não interfere direto na prestação, na qualidade do serviço público. Nós, nesse momento da campanha salarial, procuramos o apoio político dos vereadores justamente por causa disso, né? Por entender que a campanha salarial extrapola o interesse corporativo das nossas categorias. E eu começo dizendo também, em relação à campanha, entrando de uma forma mais direta nessa questão, que a lei orgânica do município, que é a lei máxima a ser cumprida por qualquer prefeito durante seu mandato, ela deixa bem clara que o mês de março é a nossa data base. No mês de março, automaticamente, deve ser reposta a perda salarial do ano anterior e também negociado com os representantes dos trabalhadores, que são os dois sindicatos, a possibilidade de um aumento real. Vejam bem que a lei coloca que o repasse da inflação é automático. Agora, a gente pergunta, qual tem sido a postura do prefeito durante os seus mandatos? O prefeito, além de não repassar aquilo que deveria repassar, que é a perda da inflação, como eu acabei de dizer, sequer senta para negociar com os sindicatos um aumento real. E aí a gente tem que deixar bem claro que, se a gente pegar todo o período da administração Hamilton, os dois mandatos, nós não tivemos nem mesmo repassado os índices de inflação. E secretários de governo, presidentes de autarquias e fundações e fundação aqui de Jacareí, o próprio prefeito e o vice-prefeito, em passado recente, ainda na sua administração, o prefeito chegou a ter 33% de reajuste, os secretários 20%, e o pior, tudo bem, os vereadores também, eu só não me dirigia, também, os vereadores tiveram também reajuste, de 58%. Só para
de 58%. Mas eu enfatizo a questão do Executivo, porque a responsabilidade de cumprir a lei orgânica em relação à questão salarial é dele. Tá? É dele. Por isso que eu faço questão de enfatizar, antes do aumento dos vereadores, os aumentos que o prefeito, o vice-prefeito e secretários tiveram. Tá? E o pior, além de terem esses aumentos acima da inflação, eles tiveram também aquele aumento insignificante quando da nossa database, aquele reajuste que nem sequer, como já disse, repunha a inflação. No ano que eles tiveram 20% e 33%, como eu acabei de colocar, eles tiveram ainda na nossa database, se não me engano, os 5,95% que foi dado para os trabalhadores. Então, já começa por aí a incoerência, a injustiça. O que tem acontecido, e aí não dá para a gente admitir, fica claro que o prefeito tenta enganar os trabalhadores, mas não consegue, porque a gente sabe fazer conta, né? Todos nós, né? Com todo respeito a quem faz supletivo, mas eu estudei em colégio estadual, na época que a qualidade de ensino era muito melhor do que a atual, tá? E uma conta elementar a gente sabe fazer. O que o prefeito faz, que a gente chama de pedalada salarial? Qual que foi a prática? Durante todos os seus mandatos, na hora de repassar o índice de inflação, ele vinha com aquela velha história do crescimento vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É o impacto na folha de pagamento decorrente do adicional de tempo de serviço do trabalhador municipal. Só que ele omite que esse adicional por tempo de serviço é incorporado ao salário, é renda do trabalhador, é salário. Tanto é que tem reflexo na aposentadoria do trabalhador. Se é salário, e se na hora de repassar, vamos dizer, um exemplo hipotético, a inflação foi de 10%, o impacto seria de 3%. Se ele tira 3% e só dá 7%, que ele diz que é reposição, ele não está repassando o verdadeiro valor da inflação para o salário do trabalhador, porque esses 3%, como eu acabei de falar, é salário. O que ele está fazendo? Ele, através do passar dos anos, ele está retirando esse adicional que passa a incluir no salário do trabalhador. É matemática elementar. Não tem o que contestar. Então, é essa tática que ele usa. E é por isso que a gente fala com certeza que, se pegar todo o período dos 2 mandatos do Hamilton, não foi repassada a inflação. Com muito custos, ele só repassou a inflação cheia nos últimos 2 anos, mas não repôs a inflação do período que ele está como prefeito. Outra coisa, fizemos o cálculo usando dados do boletim oficial, considerando uma arrecadação de impostos, de receita, informada pela própria secretária de Finanças, que ela colocou para nós, que a previsão pessimista, na nossa avaliação, não na dela, é de 620 milhões de arrecadação de impostos. Pegando o que ele gastou com a folha de pagamento em 2015, jogando o impacto do crescimento de vegetativo em cima, de 2,75% da folha, levando em consideração o limite prudencial de 51,3% da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, de gastos com a folha de pagamento. Limite prudencial, nem é nem o máximo, porque o máximo é 54%.
de gasto com a folha de pagamento em relação ao que arrecada. Levando em consideração todos esses limites, a gente chega à conclusão que, respeitando tudo isso, o prefeito poderia dar 18% de reajuste. Ou seja, jogando 18% em cima do que ele gastou o ano passado, com a folha de pagamento, jogando os 2,75% do crescimento vegetativo, ele vai chegar num valor da folha de pagamento equivalente exatamente a 51,3% do que se pretende arrecadar de impostos, conforme informação da própria secretária de Finanças. Então, tem fôlego, tem fôlego, tem fôlego. Outra coisa importante, gente, outra coisa importante, ele protelou para mandar aquela comissão nomeada por ele, comissão de secretários, para se reunir conosco. Ele demorou por quê? Para que se entrasse no prazo previsto da lei eleitoral, no prazo máximo, para poder dar um aumento real de salário. Hoje, ele não pode dar aumento real de salário, porque já está dentro do prazo da lei eleitoral. A lei eleitoral não permite mais isso. Faltam menos de 6 meses para a eleição. Mas o índice de inflação ele pode dar, ele pode repassar. Então, nós, nessa altura, não estamos nem pedindo que ele dê os 18%, porque não teria cabimento, porque ele vai alegar que pode ser declarada uma improbidade administrativa por ele não estar cumprindo a lei eleitoral. Só que qual que é a postura dele? Ele não aceita repassar nem a inflação do último ano, que foi de 10,21%. Nós acabamos de receber do presidente da Câmara o ofício dele respondendo que é isso e acabou. Então, a conclusão que a gente chega é que nós não somos prioridades para o prefeito municipal. Ele não tem a consciência de que a prestação de serviço bem feita depende de uma condição de trabalho e de salário digna para quem carrega a administração nas costas, que são os trabalhadores municipais. Ele insiste nisso. Ele ignora que 5 mil famílias vão estar gastando menos no comércio. Porque a situação hoje do trabalhador público é a pior possível. E não é só por causa do arroxo salarial. O prefeito já tirou o vale-refeição, prejudicando a população através da redução da jornada de trabalho de 8 para 6 horas. Tirou da mesa do trabalhador, gente. Tirou da mesa do trabalhador. A que ponto que chegou? O trabalhador usava esse vale-refeição, não é para almoçar fora todo dia. Ele traz a marmitinha dele e usava esse vale-refeição para reforçar a ração alimentar dele durante o mês, para fazer compra. Para fazer compra. Não bastasse isso, ele mexeu na insalubridade. 2.600.000 para uma empresa apresentar um laudo, a meu ver, fajuto, desculpe o palavreado, porque está cheio de incorreções, está cheio de incorreções. Tanto é que, se não houvessem as mesmas, ele não estaria chamando a empresa para tentar fazer uma revisão no trabalho apresentado. E tirou de uma vez sem avisar. Sem avisar. Agora vocês vejam bem, você pega um trabalhador que não tem plano de carreira, que entrou recentemente na administração, que ganha R$ 886
reais, que tinha uma insalubridade de 200 e poucos reais. Me permite só estender, porque a questão é coisa, mais alguns minutinhos já termino. Tira o vale, esse trabalhador, só voltando o raciocínio aqui, esse trabalhador que recebe o piso, que não tem vale-refeição, que eu estou usando como exemplo, não que a situação dos outros não seja igual. Ele ganha 886, tira a insalubridade dele, que é de 220, 230 reais. Tira o vale-refeição, certo? Que chega aí próximo também dos 300 reais. Só aí, por baixo, ele já perdeu 500 reais na sua renda mensal. Como é que esse trabalhador vai sobreviver, gente? O trabalhador público está fazendo empréstimo para pagar empréstimo. Essa política salarial é a melhor política salarial para enriquecer os bancos e para empobrecer o trabalhador público municipal. E aí, prefeito, eu sou obrigado a falar para o senhor, com todo respeito, isso não é coisa de cristão, isso é coisa de fariseu. E quais são as consequências disso tudo? Já estou caminhando para o encerramento aqui da minha fala. As consequências, e aí entra o interesse da população. As consequências são, em primeiro lugar, o avanço da terceirização. Essa política que fortalece a relação promíscua entre o executivo e os prestadores de serviço, principalmente as grandes empreiteiras, como a gente está vendo aí, a nível de governo federal, a Lava Jato, que inclusive coloca como réu não só políticos do partido que governa, mas de vários partidos, inclusive da oposição. Outra coisa, com essa terceirização, o prejuízo da população está onde? Primeiro, é mais caro o serviço e a qualidade da prestação também é pior, porque a lógica da iniciativa privada é o lucro de capital, não é o lucro social. Não é à toa que nós, trabalhadores do SAI, vira e mexe, estamos indo lá refazer serviço mal feito das empreiteiras. É verdade ou não é? Outra consequência, o reflexo na saúde financeira do IPMJ. À medida que você terceiriza, que você arrocha salário, e o serviço público deixa de ser atraente como emprego, você deixa de melhorar a arrecadação e as contribuições para o Instituto. E o Instituto, para ter uma saúde financeira boa, ele tem que aplicar o sistema de capitalização dessas contribuições no mercado financeiro. Se o funcionário não para no serviço público, se a terceirização avança, está na cara que isso vai refletir nos próximos anos na saúde financeira do IPMJ. E isso pega a população, porque o fiador do IPMJ é o Tesouro Municipal. E se esse instituto tiver problema, o que vai acontecer? Vai aumentar mais imposto para a população. Não alegamos, não aceitamos a desculpa de crise para não dar reajuste. Porque aonde tem crise, não se gasta tanto com comissionados como está se gastando. Não se gasta, vou encerrar, não se gasta mais de R$2.000 por ano para alugar e reformar
prédio público, ou melhor, prédio particular, enquanto nós temos prédios públicos abandonados e sendo depreciados. Não pode falar em crise sem reduzir o gasto com publicidade. Não pode falar em crise enquanto estiver nomeando, nada contra aposentado. Mas se não tem dinheiro, não tem que nomear aposentado para cargo comissionado. Nomeia funcionário de carreira, porque daí a prefeitura vai pagar só a diferença de salário, não vai ter que pagar uma aposentadoria e um outro salário. Mas tudo isso não é discutido conosco, porque o prefeito não nos respeita e não respeita os vereadores. Por quê? Com muita boa vontade, e aí a gente faz um elogio para o presidente da Câmara e para todos os vereadores, que foram unânimes em demonstrar interesse em tentar interceder junto ao prefeito para melhorar essa resposta. Mas o desrespeito é tão grande que depois que veio a resposta para o presidente da Câmara e para todos os vereadores que assinaram o pedido de reunião com o prefeito, a resposta veio dizendo que ele não abriria a mão dos 5%, mas estaria disposto a conversar conosco e com os vereadores. Foi marcada a reunião. Ele foi? Não foi. É um tamanho desrespeito. Os vereadores fizeram a parte deles. Nós, trabalhadores, fizemos a nossa. Mas o prefeito não levou nada em consideração. Nos desrespeitou. Assim como nos desrespeitou, ao contrário do presidente da Câmara e dos demais vereadores aqui, que em nenhum momento acenaram com a possibilidade de encher aqui de guardas da PM, da Guarda Civil. Não foi necessário. Tudo bem, fizemos barulho, mas isso faz parte do jogo democrático. Mas ninguém quebrou nada. Já o prefeito montou um esquema de segurança que extrapola os limites da prefeitura, de não deixar a gente nem se aproximar da rua em frente da prefeitura para não nos ouvir, tratando os trabalhadores como se fossem marginais. Agora, nós não somos caso de polícia. Caso de polícia, sabe o que é? É um presidente do SAI que depois de mais de 3 meses na presidência, deixa de usar um produto químico essencial para manter a qualidade da cor da água distribuída à população. Isso é crime e é caso de polícia. Então, agora eu encerro mesmo. Isso é só um exemplo. Encerrando, para concluir, e já agradecendo a extensão do meu tempo aqui, é que não tinha como resumir tudo isso. Na verdade, precisaria de mais tempo, mas já foi suficiente, a gente agradece. Agora, o que nós queremos dos senhores vereadores, que até o momento foram impecáveis no sentido de nos apoiar? Nós queremos que vocês reflitam no sentido de prevalecer a justiça. O que o prefeito está fazendo não é justo conosco e nem com a população. Nessa hora, tem que prevalecer a independência dos poderes, independente do partido político de cada vereador. Aqui é o legislativo. Então, o que a gente pede é para que não seja incluído na ordem do dia esse projeto hoje, que não seja votado nem hoje e também enquanto o prefeito não rever esse índice de reajuste. Embora ele tenha dado a resposta final, como que
os vereadores poderiam fazer isso? Podem fazer sim, trancando a votação, a pauta de projetos de interesse do prefeito. Não vota mais nada aqui. Não vota mais nada aqui. E aí, não cabe a justificativa de que vai prejudicar a população, porque a população já está sendo mais do que prejudicada com essa política salarial que eu acabei de explanar aqui. Acho que ficou bem claro esse prejuízo. Então, existe sim ainda mais uma possibilidade dos vereadores continuarem juntos conosco nessa luta. Nós não vamos aceitar o argumento de que alguns funcionários, que a gente sabe que a maioria são funções gratificadas, ligam por aí para os vereadores para dizer que querem os 5%. Não tem que levar em consideração esse tipo de coisa. Por quê? Nós fizemos assembleia, chamamos todo mundo. E quem está falando que quer 5% não foi nas nossas assembleias para defender os 5%. O representante legal das categorias são os 2 sindicatos. Então, os senhores vereadores, com todo o respeito, em primeiro lugar, tem que estar a decisão dos sindicatos, que foi embasada em assembleia soberana e democrática, feita através da convocação de todos os trabalhadores. Fica aí o nosso apelo. Desculpa por me exceder, Arildo, mas não tinha jeito. Muito obrigado, e a nossa luta vai continuar, não vai parar, está só começando. Obrigado.